Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão da atualidade para o debate, para o aprofundamento. Para isso, nós contamos com a presença de professores, de alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à questão de hoje. Após um período de crescimento entre 2010 e 2013, a economia brasileira estagnou. Os efeitos dessa situação são a alta na taxa de desemprego, o aumento da inadimplência, a diminuição na produção da indústria e o descontrole da máquina pública. Diante disso, o teorema de hoje pergunta: quais as perspectivas econômicas para o Brasil? Para responder a essa questão, aprofundar o assunto, nós contamos com a presença de professores da Universidade de Caxias do Sul. Temos a presença do professor Gilberto Dalzotto. Bem-vindo, professor. Tudo bem, obrigado, tudo bem. Tudo bem. Também do professor Cláudio Branchieri. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Obrigado, boa tarde. E do professor Reinaldo Duarte. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professores, a grande pergunta está para todo mundo. E a nossa economia, a situação do nosso país? Estamos nos aproximando do final do ano, né? Como é que ficam as perspectivas, professor Gilberto? Bom, como que eu vejo a nossa economia atual, né? O Brasil vem num período de crescimento nos anos, só que este ano aqui, 2015, houve um trancamento muito forte da economia. E na minha visão, para os próximos meses, ela vai se agravar ainda mais, porque a gente não consegue enxergar a curto prazo e a médio prazo uma mudança de posicionamento da estrutura econômica brasileira. E do próprio governo também, que começou a se modificar, e os empresários investiram muito no passado, e hoje eles estão receosos nos seus investimentos também. Eu sou pé atrás nesse momento da economia brasileira. Não pessimista, mas não, prudente, pessimista. talvez? Muito prudente, muito né? Prudente. Muito prudente. Professor Cláudio, o senhor também é dessa posição? Eu já sou um pouquinho mais digamos assim, um pouquinho mais pessimista. A gente sabe que 2015 vai entregar a pior recessão econômica desde 1990, do primeiro ano do governo Collor. Vamos entregar também a segunda, o ano que vem também se projeta uma recessão, é muito provável que ela vai acontecer, então vai ser o segundo ano seguido de recessão, o que não acontece desde do biênio 31-32, tá? E a perspectiva efetiva de queda de renda nos próximos 4 anos de governo. É um cenário que requer muita cautela e precaução, porque hoje não há, num cenário de curto prazo, nenhuma sinalização dos caminhos que nós vamos percorrer para poder melhorar, né, o cenário econômico de curto prazo. Então, ele é um cenário bem preocupante. Professor Reinaldo, sua posição diante desse panorama? Como os colegas conversaram, eu entendo que, na verdade, não temos uma perspectiva de curto prazo, vamos dizer assim, de retomada do crescimento. O próprio governo, diante de várias questões que envolvem política, que envolve, enfim, corrupção, que envolve um desprestígio por parte da sociedade, da questão governamental, não consegue, de alguma forma, trazer a público algum tipo de, vamos dizer assim, alento, alguma política que possa, vamos dizer assim, passar para a sociedade, vamos dizer assim, uma perspectiva de virada no jogo. Então, as coisas que estão sendo feitas hoje é pensando no amanhã, no depois da manhã, mas os problemas do Brasil vêm de longa data, ficaram muito piores nos últimos anos e, para mudar isso aí, há que se fazer não só uma política de curto prazo, que é o que está se fazendo hoje, mas pensar lá na frente. E pensar lá na frente parece que esse governo está com sérias dificuldades. Eu ia entrar nessa questão, né? O que deveria ser feito? O professor já acena alguma coisa, né, professor Reinaldo, a curto prazo, mas o que deveria acontecer e não está acontecendo? Existe um tema que é uma espécie de consenso de que há que se colocar de novo a máquina pública nos eixos. Ela descarrilhou, tá? Os déficits públicos acumulados
são recordes da série histórica. Então, há que se apoiar o governo ou apoiar medidas que efetivamente nos tragam as questões fiscais de volta para a normalidade. E está havendo uma tentativa nesse sentido, professor? Muito pífia. O governo realmente, pelo menos é para mim, né? Sim, fica a palavra. Ele demonstra de maneira muito clara de que ele não sabe como resolver os problemas que ele mesmo criou. Então, ora fala-se aumento de impostos, aí a rejeição é grande, porque houve um aumento de carga tributária nos últimos 4 anos e isso ainda assim gerou um déficit. Ora se fala em redução de despesas, mas não se vê nada efetivamente factual de volume. Não, agora o governo está realmente racionalizando a despesa. Eu acho que hoje o nosso principal, o pé mais frágil do tripé macroeconômico é o aspecto fiscal e o governo parece completamente perdido nessa questão. Tem um outro aspecto, na minha opinião, que é importante, é a falta de credibilidade. A entidade privada hoje, ela... O senhor é empresário também, Eu tenho uma pequena empresa, né, que a gente tem lá e investiu nos últimos anos. E hoje tu vai para o mercado consumidor e os clientes querem comprar, eles querem investir. Como a gente vende bens de capital, ele fica receoso no investimento. Taxa de juros explodindo, mercado recessivo, falta de credibilidade constante no mercado. O mercado parou por quê? Porque não existe realmente uma forma clara da economia, aonde nós vamos chegar. E, infelizmente, a gente não pode deixar o governo isento da economia. Ele é um agente importante de fomento e, de uma forma certa ou errada, esse governo aqui, ele se agarrou para todos eles a questão de financiamento. Infelizmente, sabe que hoje, quem fabrica bens de capital, de qualquer segmento, se não tiver um financiamento através do BNDES, do Finame, ele não consegue mais financiar pelo crescimento dos juros. E quando os juros disparam, a entidade privada começa a pensar, por que eu vou investir o meu capital num produto que não vai render quanto a aplicação financeira? Ele deixa de produzir. Só que essa cadeia ela é inversa. Ela começa a criar dificuldades na economia, aumento de desemprego, aumento de inadimplência e cria um processo, um ciclo vicioso e não virtuoso, que é o momento... O que eu vejo? O governo tem que repensar, sim, urgentemente essa política, né? Concordo com meus colegas que está pensando a economia para o momento, talvez seja do dia a dia, como hoje os empresários, pequeno porte e microporte, eles matam um leão a toda hora, porque a carga tributária está muito pesada, a inadimplência está aumentando, recessão na economia, o desemprego violentamente. Vamos ter agora períodos sérios nos próximos 2 meses, que é 13º, férias, pagamento e a economia recessiva. Esta é a minha visão panorâmica do mercado. A gente não pode esquecer também que quem mais sofre são as microempresas e pequenas empresas. E elas representam hoje 27% do PIB brasileiro, né? Mas representam 52% da mão de obra direta da produção. Então, se ela tem dificuldades, ela vai ter que desempregar. Desempregando diretamente, não tem como sair. Gostaria de complementar, professor? Sim, foi tratado da questão fiscal. O colega Cláudio falou, enfim, em relação a esses déficits, né, nos últimos anos. Na verdade, tem todo também um caráter ideológico nessa questão, que se passa para o lado da economia, da política econômica. E isso aconteceu lá em Brasília, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, enfim. Os últimos governos, enfim, fizeram políticas expansionistas, políticas fiscais expansionistas. Okay? O que significa, professor? Na verdade, se descuidaram em relação à questão que envolve gastos públicos. Okay? Não foi a preocupação fundamental, vamos dizer assim, o equilíbrio fiscal nos últimos governos. E isso pode ser lá em cima e a mesma coisa aqui em termos do governo do Estado. Então, enfim, foram colocadas diversas políticas de aumento de remuneração, concessão de crédito, muitas vezes de uma forma indiscriminada ou com pouca cobrança, enfim, com poucos critérios. E isso, na prática, acabou alimentando esse déficit. Tanto no governo do Estado quanto lá em Brasília, enfim, nos períodos anteriores, até 2010, 2011, por aí, até 2012, lá em Brasília, se trabalhava com superávites primários. O que acontecia? A receita não computada do lado financeiro e a despesa não financeira, excluídos os juros, eram sempre
acima do que a despesa, dava um superávit primário. O superávit primário fazia parte daquilo que o colega Cláudio falou, um tripé macroeconômico, enfim, de garantia de continuidade da boa política macroeconômica no país. E isso, tanto lá em Brasil como aqui no Rio Grande do Sul, foi se deixando de lado, enfim, passou a se entender o seguinte: bom, tem uma crise lá fora, e com crise a gente tem que usar uma teoria keynesiana pura, tem que aumentar o gasto. Aumentando o gasto, a crise se resolve por si só. Só que a crise não se resolveu, enfim, se gastou muito e não se parou no momento certo, e aí entramos aí nesse caos, tanto lá quanto aqui. Pior aqui, diria. Cláudio, para encerrar esse primeiro bloco, por favor. Aí nós temos hoje uma confluência de dois fatores que são, via de regra, não andam juntas em crises, que é crise com inflação. Geralmente tem crise com recessão, e aí uma política monetária ou eventualmente uma própria política fiscal anticíclica resolveria o problema. Nós não temos isso. Nós temos uma inflação que vai ser de 2 dígitos e nós vamos ter um déficit público nominal, nesse caso, que também vai se aproximar de 2 dígitos. Provavelmente o governo vai acrescer a dívida pública algo ao redor de R$1 trilhão entre 2015 e 2016, dados os déficits estimados. É R$1 trilhão que vão gerar R$140 bilhões de pagamento de juros ao longo do tempo, ano. Isso, então, nós estamos. Esse é o grande problema. Nós temos que, ao mesmo tempo que resolver a crise, se preocupar com os empregos. E aí o professor Dalzotto foi muito correto e muito pontual nisso, porque o cenário é gravíssimo e as pessoas sentem que a crise está pegando e as famílias, as pessoas comuns, retêm seus gastos. Exatamente. Né? Retém consumo. Todo mundo e aí segura, toda a roda gira. E talvez seja o grande desafio do governo é reverter essa expectativa. Sr. Gilberto, retomando a nossa conversa, uma das grandes preocupações, e Caxias do Sul, a região foi atingida fortemente, assim como outras regiões do país, a questão do desemprego, que é na ponta e altíssimo índice. Na verdade, assim, a gente ouve muito falar que essa crise pegou mais forte em Caxias. Mas a gente tem contato com várias regiões do país, né? E a gente sente essa mesma dificuldade em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Só que a gente fala muito de Caxias, mas a região de Caxias vem sofrendo bastante. Se eu olhar Farroupilha, falar Bento Gonçalves, até mesmo a grande Porto Alegre vem sofrendo. A gente vê praticamente todas as semanas falando que algumas empresas estão deixando o país. Exatamente. Se uma empresa vai embora de um país, está deixando de gerar riqueza dentro do país e desempregando. E nenhum investidor, nem qualquer empresário consciente, ele quer demitir pessoas. Por quê? Ele investe nas pessoas, ele qualifica as pessoas, né? E ele não quer mandar ninguém embora. Só que a situação que se encontra por improdutividade, por deficiência de mercado, acaba obrigando a mandar as pessoas embora. E esse custo da empresa é um custo violento que ele não recupera a curto prazo. O que nós temos que fazer nesse momento é rever realmente como vamos sair dessa cilada. Eu não vejo de uma outra forma que não haja um novo reinvestimento em infraestrutura, porque senão não vai conseguir sair de uma forma a curto prazo. E se não sair, o ciclo vai ser cada vez mais dificultoso para as empresas. Tanto a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa está sofrendo. E Caxias do Sul tem um agravante maior, né? Não estou falando mal de ninguém, mas nós ficamos muito segmentados em alguns segmentos produtivos, que vem sofrendo muito em todo o país, que é o segmento automobilístico, né? De montadoras. A gente vê, se não vende o caminhão, não vai vender a basculante, não vai vender a carreta e não vai vender outros acessórios, não vai vender o meu guindaste, não vai vender nada. Então é um ciclo que vai prejudicando a economia. E se não vende, a empresa não tem produção, não tem pedido, ela obriga a acabar sendo desligando o pessoal, que realmente é uma coisa muito ruim para a sociedade toda, que influencia exatamente no consumo das pessoas também. Professores, posso jogar uma outra questão aqui no momento? A política poderia ter contribuído um pouco mais, até independente de partidos e tal, mas o cenário político não tem ajudado a resolver? À vontade. Sabe que eu acho que hoje a política é enfim, pensando no médio prazo, nem vou falar no longo prazo, é um dos grandes entraves. Na verdade, assim, o que a gente vê hoje em relação ao governo?
entra um ministro, tal, tenta fazer algum tipo de ajuste, enfim, tenta vender ideias da importância do ajuste. Primeiro tem que ajustar as contas para depois começar um novo processo, enfim, visando um crescimento futuro, e a própria base aliada, enfim, não precisa nem ser a oposição, vota contra, fala mal, entende? Fala mal e vota contra, e no discurso, enfim. Vejo que o nosso ministro da Fazenda, Levi, é uma pessoa totalmente desprestigiada hoje, mas pelos próprios aliados, não precisa nem ser pela oposição. Os que menos parece que fazem oposição hoje são a oposição que era, de fato, na eleição. Concordo com o colega Gilberto em relação à questão que envolve o seguinte: nós estamos aí num problema muito sério, assim, de curto prazo. Tem que se fazer um ajuste e tem que melhorar as expectativas. Se não melhorar as expectativas do mercado, nós vamos ficar nos arrastando numa crise aí, ou no mínimo na estagnação aí até 2018, 2019. Até porque o componente político tem muito a ver hoje com a questão que envolve o trato com a economia. Então, quando é que nós vamos começar a fazer as coisas que realmente precisam, que são as reformas estruturais? Sem as reformas estruturais, não vai se crescer daqui para frente. Esse governo não tem capacidade de fazer reforma estruturante nenhuma, né? É um governo enfraquecido. Um governo enfraquecido pela crise. Sim. Tá? A crise política também é oriunda, enxergo, da fraqueza da governante, e a fraqueza da governante está muito atrelado ao desempenho econômico pífio que ela entregou. Tá? Ela não entregou crescimento ano passado, em 2014, o crescimento foi 0,19, foi praticamente neutro, e vai entregar uma recessão esse ano. Eu acho que também gostaria de abordar uma questão do professor Dalzotto, que ele foi muito pertinente no seguinte sentido: nós deveríamos voltar a investir em infraestrutura, o governo, só que para isso precisaria racionalizar os gastos. E o governo teria que parar de gastar dinheiro em coisas supérfluas e focar naquilo que garante o nosso futuro. Não é o que esse governo faz. Esse governo, a gente enxerga no governo que as palavras como eficiência, investimento, produtividade, elas não estão na agenda do dia. Posso fazer uma parte? Por favor. Em relação à questão que envolve os gastos, aí também envolve a questão de alteração na legislação. Porque o que se vê hoje em dia? Toda crise, todo ajuste fiscal acaba saindo pelo lado da receita. Aumenta um imposto aqui, aumenta um imposto lá, e vamos dizer assim, faz de conta que estão diminuindo a despesa. Na proposta aparecem várias questões que envolvem a diminuição na despesa. Mas na prática não ocorre nunca. Vai se ver no final do ano, não ocorreu a tal da diminuição da despesa. Existe na legislação aqui no Brasil uma vinculação muito grande em relação a gastos. Lá atrás, enfim, os constituintes, os parlamentares, enfim, tentaram garantir que a sociedade tivesse um nível de satisfação das suas necessidades que envolvia um limite mínimo de gasto. Essas vinculações hoje deixam praticamente sem condições de se fazer grandes alterações na questão que envolve o gasto público. Que então é gasto com educação, é gasto com saúde, é gasto com assistência social, tudo isso vinculado à receita. Então, se tu for ver na prática, todas as vezes que vai ocorrer uma crise, não se tem muito a que mexer, a não ser no investimento, que é a pior parte que pode existir, é o investimento. Mas aí, Há Cláudio, uma amarra fundamental, exatamente, então? tem que se mexer nisso aí. Cláudio Reinaldo, assim, mas quem é que está pagando essa conta? Quem é que está pagando esse ônus do investimento, da recessão, da retração? Quem é que está pagando com isso? Privado. Isso é privada. Porque só a iniciativa privada gera riqueza. Isso aí. O governo não gera nada. E hoje o empresário ele tá amorfo, ele não consegue enxergar. Por que eu vou investir na economia se eu não vejo expectativa nenhuma? Por que eu vou continuar investindo na minha empresa se eu não vejo? E hoje uma empresa que não investe em tecnologia e desenvolvimento, ela não cresce, não vai competir. Então existe uma falha de discussão. E eu digo assim, parece que o nosso governo ele não existe. Ele não está conseguindo enxergar talvez o tamanho da crise que está se colocando no país. Existe uma briga de poder, até de beleza, de quem manda mais, quem manda menos. Esquecemos toda a economia, estamos parando o país. Nós estamos parando o país. Se você olhar o retrato da região de Caxias do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, que é crítico, né, e olhar o Brasil, nós estamos parando o país. E já estamos agora há quanto tempo?
E eu me recordo muito bem que falava a nossa presidente, né, que nós teríamos uma sobrevida no último trimestre de 2015. Nós estamos falando que o ano 2016 vai ser morto também. Quem é que vai sobreviver nessa história toda? Vamos passar uma crise tão grande como foi está na Europa. Vai ser uma mudança muito grande de cultura. E as empresas não vão sobreviver. A gente não faz ideia de quantas empresas vão chegar no final dessa corrida aí, porque a crise ela vai ser longa. Ela não se desenha nada no curto prazo que mostre que isso vai mudar. Essa desvinculação das receitas da União, que é um grande problema, sim, é uma das reformas estruturantes que o professor Reinaldo falou, claro, que nós temos que fazer. Mas esse governo, ele nem toca nisso. Esse governo está focado em outros aspectos da ideologia. Ele não está focado em eficiência. A gente estava conversando sobre a burocracia, como a burocracia hoje onerou as empresas em termos de custos, certo? E como o setor público hoje está presente dentro das empresas, fazendo exigências das mais descabidas, né? Fazendo com que o empresário, ao invés de se focar em desenvolvimento, criação, inovação, produtividade, riqueza, mercado, tenha que se preocupar com aspectos burocráticos para atender a máquina estatal. Certo. Tá? E você enxerga que isso também é de matriz ideológica. Também a ideia de que o Estado tem que estar presente na empresa, porque... Professores, o nosso tempo vai muito rápido, né? Então, praticamente temos 2 minutos aí para encerrar. Uma palavra final, cada um, sobre 2016. Então, o que vamos fazer? Começamos com o professor Gilberto. Bem rapidamente, né? Eu penso assim, 2016 vai ser um ano tão duro quanto 2015. Mas penso que nós, que somos pessoas inteligentes, jamais desistir, continuar lutando. Porque esse Brasil tem um potencial muito grande. Precisamos mudar a forma de comandar esse país. Professor Cláudio. Na mesma linha. 2016 vai ser difícil, mas vamos ter que tirar a palavra crise do dicionário, vamos ter que acordar de manhã, tentar achar formas alternativas, ser criativos e pensar menos no governo. O governo não vai nos ajudar. Nós temos que nos ajudar. Do governo não vai vir nada. Professor Reinaldo? Isso é básico, Na verdade, a população, enfim, tem que buscar fazer o melhor possível, porque a perspectiva de curto prazo, o que envolve a questão política, é muito ruim. Não se vê isso num horizonte curto. Então, vamos também torcer, mas antes, além de torcer, vamos fazer o máximo de si, de cada um, enfim, para que as coisas melhorem. Vamos trabalhar. Que a partir daí, não esperar que o governo trabalhe, porque aí vai ser mais complicado. Obrigado, professores. Certamente o assunto exige um aprofundamento muito maior, mas foi muito importante, muito rico nesse espaço que nós tivemos aqui. Voltamos numa próxima edição do Teorema para aprofundar outro assunto. Até lá!